Graça e paz, irmãos do discipulado da Igreja Presbiteriana Redenção. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre a tua vida. Nós hoje vamos estudar o tema da expiação limitada. Antes de continuarmos, vamos orar ao Senhor. Nós estamos orando pela vida dos irmãos, para que os irmãos se empenhem, para que os irmãos sejam capacitados pelo Espírito Santo de Deus para a obra do Senhor, e que este discipulado sirva de estímulo aos irmãos para o estudo das Escrituras. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um estudo ministrado a estes jovens que desejam, ó Pai, te buscar, te servir, ser com eles, Senhor, dar-lhes forças para vencer o mal, para vencer o pecado, para vencer a carne. Usa-os, ó Senhor, como instrumentos teus. Ser conosco, ó Pai, nos ajuda a fazer aquilo que te agrada, pois somos maus, ó Senhor, somos indignos, somos, ó Senhor, muitas vezes avessos à tua palavra, mas, Senhor, usa-nos, cuida de nós, torna o nosso coração, ó Senhor, disposto a te servir cada dia mais. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, nos ensina neste dia. Amém. Bom, irmãos, mais uma vez, graça e paz. Nós estamos hoje estudando o tema da expiação limitada. Então, o que seria expiação limitada? Primeiro, o que seria expiação? O ato de expiar é o ato de receber a culpa. Cristo expiou ou agiu de forma expiatória para conosco. Ele expiou os nossos pecados, ele recebeu a culpa em si por causa dos nossos pecados. E a doutrina da expiação limitada, ela, como o próprio nome já diz que Jesus Cristo, ele não morreu por todos. E a grande questão dessa doutrina, a grande questão deste tema, é que nós nos perguntarmos por quem Cristo morreu. E quando nos perguntamos por que em Cristo morreu, nós temos que levar em consideração o seguinte fato: se Cristo morreu por todos os homens, a morte de Cristo não foi suficiente, porque afinal de contas, ele não teve a capacidade de salvar a todos, porque muitos vão para o inferno. Então, quando nós entendemos a maneira correta a Escritura, nós entendemos que Cristo, embora ele tenha morrido pelos homens, ele não morreu por todos os homens, mas ele morreu por aqueles que o Pai lhe deu, ele morreu por aqueles que compõem o seu povo, e ele morreu para aqueles, ou por aqueles, pelos quais viriam a crer no seu nome. Então nós vamos estudar alguns textos, primeiro começando com Isaías 53, eu vou ler aqui para os irmãos. Isaías 53, a partir do versículo 11, nos diz assim: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Jesus Cristo, ele não observa o fruto do seu trabalho, o fruto do labor das suas mãos. Ele não vai observar no último dia o fruto do labor das suas mãos ou do trabalho das suas mãos e dizer: ainda faltou alguma coisa, ainda precisaria eu fazer algo por estes homens. Não. Cristo completou a sua obra. Cristo fez todo o trabalho, e todo o trabalho bem feito. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, o fruto do seu trabalho árduo, e a sua alma ficará satisfeita. O meu servo, o justo, tratando-se, sabemos dessa profecia do capítulo 53, se refere a Cristo, Senhor. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Veja o termo utilizado aqui. Ele não justificará a todos, ele não tornará todos os homens justos, mas Cristo justificará a muitos. A igreja, o número daqueles que são salvos, daqueles que são eleitos por Deus, são muitos. Nós não sabemos quão grande é esse número. A Abraão foi dito que seriam como a areia do mar, como as estrelas do céu.
E de fato é muita gente, são muitos os salvos, mas não são todos os homens. A palavra de Deus não diz que todos serão justificados, mas muitos serão justificados. Versículo 12 de Isaías 53 diz assim: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Eu não lhe darei todos como a sua parte. Eu lhe darei muitos como a sua parte, não todos. E com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado não de todos, mas de muitos. Depois você confere em Isaías 53, pode ler o capítulo todo, mas o que estamos lendo é 11 e 12, o versículo 11 e 12 do capítulo 53. Ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Continuando, vamos para Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz, a respeito de Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A quem Cristo Jesus salvaria? Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele não veio para salvar todos os homens, mas para salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 20, versículo 28 diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de todos? Não, por resgate de muitos, em resgate por muitos. Cristo não veio resgatar todos, mas veio resgatar muitos. Que muitos são esses? A sua igreja, todos aqueles que creem. Mateus capítulo 26, tratando da ceia do Senhor, o versículo 27 diz assim: a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de todos? Não, em favor de muitos, para a remissão de pecados. O sangue de Cristo não foi derramado para todos, mas foi derramado por muitos, ou para muitos. E João 10, é o último versículo que eu vou ler, mas os irmãos podem conferir aquela tabela que eu entreguei para os irmãos, e eu vou deixar o link da tabela aqui na descrição do vídeo, para aqueles que não estão fazendo parte do discipulado também puderem ter acesso. E lá naquela tabela você pode pesquisar expiação limitada e você vai ver que muitos outros textos que trabalham ou que demonstram na prática da Escritura esta doutrina. João capítulo 10, versículo 11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por todas as ovelhas? Não. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Agora presta atenção no versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Quais são essas ovelhas? As ovelhas que conhecem a Cristo e que Cristo, que é o nosso pastor, as conhece. A doutrina da expiação limitada nos ensina que Cristo morreu pelos seus. Cristo morreu por aqueles que são o seu povo. E quem é o povo de Cristo Jesus, nosso Senhor? Todos aqueles que creem no seu nome, todos aqueles que creem que Ele é o Senhor. Esses serão salvos, esses têm os seus pecados expiados. Foi por eles que Cristo deu a sua vida, foi por eles que Cristo remiu, expiou. Não por nenhum outro a mais, mas somente pela sua igreja, que está firmada através dos séculos, no sacrifício de Cristo, no sangue do Cordeiro, e que conhece o seu pastor, e que o seu pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, conhece
a sua igreja, ou seja, as suas ovelhas. Então, se não for assim, se Cristo morreu por todos e se Cristo é poderoso para salvar todos, nós devemos entender que não existe inferno. Nós devemos cair na doutrina do universalismo, onde se diz, no última consequência, todos serão salvos. E aí a gente pode levar a nossa vida como bem entender, porque se todos serão salvos, não há porquê nós vivermos uma vida aqui devota ao Senhor, não há motivos para não nos lançarmos ao pecado, e Deus é injusto porque Ele deixaria impune aqueles que praticam mal, que praticam as transgressões. Então nós não podemos ferir a essência de Deus, a essência do Filho, a essência do Espírito Santo, dizendo que a salvação é para todos, mas a salvação é por aqueles que o Pai deu ao Filho. Ele deu a sua vida por todos aqueles que o Pai lhe deu. Então que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre a tua vida. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, misericórdia e amor. Obrigado, Senhor, porque cremos no teu nome e fazemos parte do teu povo, fazemos parte das tuas ovelhas, fazemos parte do aprisco do teu Filho. Sê conosco, nos ensina a andar nos teus retos caminhos. Ajuda-nos, ó Pai, a entender que tu és melhor do que qualquer coisa nesta vida. Nos faz, ó Senhor, andar nos teus caminhos, perdoa os nossos pecados. Ajuda estes jovens a viverem conforme a tua palavra. Traze-os ao convívio cada vez mais contigo e com a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser.